Oi gente, tudo bem? Aqui é a Marina e eu faço parte do projeto Liga Estudante Brasil. E hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre textualidade, que é um dos primeiros assuntos quando você vem a falar sobre interpretação de texto, que é tão importante na hora de fazer a redação do Enem, por exemplo, ou na hora de fazer as questões mesmo. Então é isso aí, vamos lá. Então, gente, sobre textualidade. Primeiramente, o que seria a textualidade? A textualidade é um conjunto de 7 características que vai trazer para o texto o caráter de texto, o caráter de mensagem a ser passada e não só conjunto de palavras. Então, ela realmente vai trazer, vai pegar essas palavras soltas, imagina como se fosse um monte de palavras soltas, todas as palavras existentes. Então, essas 7 características vão meio que coletar essas palavras para tornar possível a conexão da mensagem que está sendo passada no texto. Então, ela vai ser realmente que vai oportunizar que o texto se torne um texto, que ele se torne essa mensagem a ser passada e que o leitor possa compreender essa mensagem. Então, ele vai realmente focar nessa intenção que o autor tem com o texto, até de onde que o leitor vai entender esse texto. Então, essas 7 características são coesão, coerência, informatividade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade. As duas principais se caracterizam pela coesão e pela coerência. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo já ouviu falar em coesão e coerência. Elas são duas características básicas na hora da construção de qualquer enunciado. Não precisa ser um texto, um enunciado em si precisa das duas características de coesão e coerência. Então, essas duas vão ter um peso muito grande, principalmente na hora de... Todas essas características, na verdade, vão ter um peso muito grande, principalmente na hora de você construir o seu texto, seja ele qualquer tipo de texto, uma história, até muito importante na redação do Enem ou qualquer outro vestibular. Então, vamos começar. A coesão e a coerência. A coesão, ela se dá pela conexão entre as partes e as palavras do texto. Então, ela é o que faz a cola, o que faz essa aproximação entre cada uma das observações que você faz dentro do texto ou qualquer uma das palavras que você usa dentro do texto. Então, ela engloba essas marcas linguísticas, esses índices formais. Os índices formais são meio que... São essas coisas que vão tornar uma palavra e outra palavra uma sentença inteira. Então, ela vem trazendo pronomes, advérbios, todas essas marcas linguísticas que vão aproximar essas ideias soltas dentro desse texto. Então, a gente vai por partes, coletando essas palavras até que elas se tornem essa mensagem. Coletando essas partezinhas até que elas se tornem um texto íntegro, um texto completo. Então, a coesão é a primeira delas, que vai pegar cada uma dessas palavras soltas e vai juntar cada uma delas, vai pegar cada uma dessas ideias soltas e vai juntar elas entre si. Agora, a coerência. A coerência seria a relação de sentido que existe entre essas partes do texto e entre essas palavras do texto. É o que vai fazer que esse conjunto de palavras tenha sentido entre si. Então, a coerência ela realmente vai ser essa harmonia sintática de sentido que existe dentro dessa enunciação, dentro desse texto. Então, ela vem com base em selecionar, relacionar e organizar e interpretar cada uma das palavras do texto. Ela traz essas 4 características dentro dela mesma. Então, o que diferencia a coesão da coerência? A coesão, ela seria mais o que aproxima. Essas duas fazem parte da aproximação de cada uma das ideias, de cada uma das palavras. Só que a coesão, ela tem muito mais a ver com essas marcas linguísticas e esses índices formais. É o que vai tornar esse texto mais realmente formal e essa mensagem realmente de maneira que eu possa comunicar ela a você. A coerência vem mais dessa parte de sentido que cada uma dessas palavras tem. Então elas duas têm a ver com como que eu vou comunicar para você. Sendo a coesão mais parte realmente do enunciado, do texto que eu estou fazendo, e a coerência mais da escolha das palavras e do sentido que esse texto vai ter entre si. Então, lembrando, coesão vão ser os índices formais e a coerência, a harmonia de sentido. Lembra disso bastante. Então, a próxima, depois da coesão e da coerência, seria a informatividade. A informatividade tem a ver com o conteúdo que o seu texto carrega e a importância que esse conteúdo tem para o leitor.
Então, ela traz uma característica de previsibilidade. Por exemplo, quando seu texto faz diferença para o leitor. Previsibilidade seria o quanto que o leitor... Por exemplo, eu leio o título de um texto. O quanto que eu prevejo que esse texto já vai me informar, o quanto que eu já deduzo que esse texto traz, quais seriam os clichês, por exemplo, ou o senso comum que o texto traz, que eu já sei. Então, essas partes do texto já não seriam tão importantes quanto uma construção que vai realmente enriquecer o texto. Então, essa parte da informatividade tem a ver com as informações novas que eu estou trazendo, com esse conhecimento de mundo que eu posso passar para você dentro dessa imagem do texto. Então, seria realmente essa parte do pra que eu tô lendo esse texto. Se, por exemplo, eu vou ler um texto sobre determinado assunto e eu já sei a maioria das partes que aquele texto fala. Então, aquele texto não é informativo o suficiente para mim. Aquele texto não seria um texto válido, por exemplo, para eu escrever sobre o assunto. Porque se eu vou fazer uma pesquisa, eu quero saber mais sobre o assunto. E se ele já contém todas as informações que eu sei, seria mais fácil já ter feito o que eu quero fazer sem o texto. Então, vem mais da utilidade do texto, do conteúdo que esse texto traz e do quanto que esse conteúdo traz de novidade para esse leitor. Então, é isso aí, seria conteúdo mesmo. Depois disso, nós temos a intencionalidade. A intencionalidade, ela vem mais a cargo do autor mesmo. Por exemplo, quando você vai passar uma mensagem, você tem uma intenção de passar aquela mensagem. Eu tô querendo passar essa mensagem, por exemplo, eu quero fazer esse vídeo aqui agora. Eu estou fazendo esse vídeo para poder demonstrar as características da textualidade. Então, a intencionalidade, ela vem do pra que o autor tá fazendo isso e como ele consegue comunicar para você o porquê disso. Por exemplo, toda vez que um autor escreve um texto, principalmente redação do Enem ou essas coisas do tipo, sempre pesa essa parte da tese. A tese seria a mensagem que eu quero comunicar, o que eu vou defender no meu texto para eu convencer ou para poder informar você daquilo que eu quero falar. Então seria realmente essa intenção do meu texto e como o autor consegue deixar ela clara. Essa intenção faz parte da intencionalidade do texto e de como é que eu consigo passar isso para o meu leitor. O que já traz a outra característica, que seria a aceitabilidade. A aceitabilidade, como a intencionalidade é a cargo do autor, a aceitabilidade é a cargo do leitor. Seria as expectativas que esse leitor vai ter dentro desse texto e como que eu consigo preencher essas expectativas. Então, vem bastante dessa parte da informatividade também. Informatividade e aceitabilidade caminham juntos. Só que, ao mesmo tempo que a informatividade carrega esse conteúdo do texto e toda aquela parte das informações novas, a aceitabilidade vem mais da parte da expectativa que o leitor vai ter. Entende? Então, seria como o leitor vai aceitar esse texto e qual a interpretação que esse leitor vai fazer. Vem mais dessa parte de interpretação e mais do que eu consigo comunicar para esse leitor, passando assim da característica de conteúdo, que seria a intencionalidade, passando mais para esse leitor específico, por exemplo, como é que eu consigo adequar esse texto a uma linguagem que o leitor vai poder entender. Se eu for escrever um texto infantil, por exemplo, eu tenho que adequar isso para essa pessoa. Então, seria dessa expectativa que o leitor tem, o que esse texto traz dentro dessa expectativa, e é mais ou menos isso. Bastante relacionado com a intencionalidade do texto. Então, a situacionalidade, andando também carregada junto com essas outras características. Assim, a situacionalidade é o quanto que o seu texto se adequa a essas regras e ao que essa situação para a qual eu estou escrevendo pede. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo um texto, ela se adequa bastante a gênero. Se eu estou escrevendo um texto de gênero dissertativo argumentativo, tem o formato do texto dissertativo argumentativo que eu sou obrigada a seguir para poder passar aquela mensagem do jeito que seria aceitável ao leitor, realmente lembrando aquela parte. Então, seria realmente da parte da língua portuguesa e dessa parte que o que o texto me pede para que eu comunique a minha mensagem. Então, as regras de cada uma das coisas, como no texto eu devo defender a minha tese, por exemplo, na dissertativa argumentativa, como eu devo expressar a minha mensagem dentro dessa situação. Então, seria realmente como é que eu consigo adequar esse texto ao que o gênero ou ao que essas características, essas regras me pedem. Então, seria mais a ver com as regras realmente e com a adequação dessas regras.
Depois nós temos a última característica, que também é uma característica de grande peso dentro da textualidade, que é a intertextualidade. A intertextualidade, ela tem bastante a ver com o conteúdo, realmente, mas ela tem a ver com essa exploração do conhecimento. Essa exploração do conhecimento, ela se traz de onde? Quando eu vou fazer um texto, eu preciso fazer a minha pesquisa própria para poder passar isso para você. Então, quando você vai escrever um texto, você tem toda aquela pesquisa para poder realizar antes de fazer o texto, para que o seu texto seja realmente informativo e para que você realmente consiga passar aquela mensagem para o leitor. Então, a intertextualidade, ela vem dessa parte que você puxa outros conhecimentos. Então, eu tô falando de um negócio aqui, eu tô puxando um assunto relacionado. Essa relação que existe entre duas ideias e entre dois textos. Isso pode se dar de maneira explícita ou implícita. Explícita seria, por exemplo, em uma redação que eu cito um outro texto de um outro autor. Por exemplo, quando eu cito uma estatística. Isso é uma intertextualidade que eu estou fazendo para tornar o meu texto dar mais crédito pro meu texto, fazer com que o meu texto tenha mais credibilidade dentro desse, que o leitor possa aceitar esse texto de melhor maneira e de que esse texto realmente se torne uma coisa realmente construtiva e que o leitor realmente possa entender e aceitar isso que está acontecendo. Por exemplo, quando eu estou defendendo uma tese, os meus argumentos têm que convencer o leitor. E essa intertextualidade, vou falar, por exemplo, outra pessoa já escreveu sobre isso, então eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu não estou inventando isso, eu estou relacionando isso com outras coisas que já existem. Então realmente traz para o texto essa parte de credibilidade. E na parte em que ela se torna explícita, isso tá lá escrito, olha, eu estou citando outro texto. Ou ela pode se dar de maneira implícita também, que quando você introduz outros ideais, por exemplo, de pesquisa, dentro do seu texto, e você não pode notar que eu citei, por exemplo, outra pessoa. Eu não estou realmente citando o que ela está dizendo, mas eu estou relacionando o que ela disse com outra coisa. Por exemplo, eu li alguma coisa sobre isso semana passada. E daí você escreve alguma coisa sobre esse assunto que você leu dentro do seu texto. E de maneira que ela se adequa ao que está acontecendo no seu texto. Ela faz essa conectividade com o que está acontecendo com o seu texto. Então, de maneira implícita mesmo, eu vou citar ou adequar o assunto de outro texto ao meu texto. O que torna o texto realmente que tenha uma maior credibilidade e que esses argumentos que você está trazendo, por exemplo, se tornem mais enraigados dentro desse texto, que elas possam realmente se conectar com o resto do texto e trazer um grau de importância para o seu texto, fazer realmente diferença dentro do seu texto. Então, são basicamente essas as características dessa textualidade que tem a ver com a construção da mensagem do texto. E é basicamente bem o iniciozinho do que traz a ser realmente um texto ou a interpretação desse texto, que é o assunto que eu tô tratando agora. Então, gente, foi isso por essa vez. E continua acompanhando a gente, se inscreve, segue a gente nas redes sociais e tal, pra poder continuar esse aprendizado junto com a gente. E é isso aí, vejo vocês na próxima.